Olá, seja bem-vindo ao Premier Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje nós vamos mostrar o que há por trás dos procedimentos realizados aqui, com foco na estrutura, tecnologia e protocolos que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este é um conteúdo com o oferecimento da LifeSeal e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas. Descubra como o Premier Day Hospital eleva o padrão em cirurgias plásticas e oferece uma experiência exclusiva aos seus pacientes. Que bom ver você aqui no nosso Falando de Plástica. Estamos começando agora um bate-papo aqui e você sabe que sempre nós trazemos aqui novidades sobre cirurgias plásticas. Então, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre esse assunto, é aqui que você tem que ficar. E se você conhece pessoas que também gostariam de estar bem informadas sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. E é claro, não esqueça de deixar o seu joinha aí, que você gostou do nosso bate-papo, para que o YouTube também possa entregar, o nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente possa esclarecer as dúvidas das pessoas sobre cirurgia plástica, que é um tema tão recorrente nos nossos dias. E hoje nosso convidado, Dr. Geraldo Santos, que vem para falar um pouco sobre cirurgia plástica, sobre a especialidade dele, para a gente conhecer o trabalho e também para a gente tirar várias dúvidas sobre o assunto. Dr. Geraldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco para a nossa audiência da sua especialidade, o que você faz mais de cirurgias lá no seu consultório, enfim, traga um pouco aí da sua vivência e da sua experiência para a gente conhecer. Claro. Primeiramente é um prazer agradecer o convite, tentar esclarecer algumas coisas, né? Me chamo Geraldo Santos, sou formado pela PUC de Campinas, residência médica na Santa Casa de São Paulo, de cirurgia geral e cirurgia plástica. E ao longo desses anos todos que eu venho atuando na especialidade, acabei me aprofundando um pouco mais na região do lifting facial, do facelifting, que é uma coisa bastante apaixonante e que eu gosto bastante. Inclusive estive o ano passado com Mike Nayak, que hoje é uma referência mundial de cirurgia facial, está em todos os congressos do mundo aí, é um cirurgião realmente muito bom e foi uma experiência incrível ter ficado lá em St. Louis com ele, nos Estados Unidos, e me trouxe uma bagagem bastante grande para aquilo que eu gosto de fazer. Opa, agora sim, doutor, falou tudo. Muito bem, gente. Então aqui no Falando de Plástica nós trazemos sempre os melhores cirurgiões do Brasil para a gente falar sobre o tema. Hoje então vamos falar um pouquinho sobre lifting, aproveitando a experiência do doutor. Doutor, o interesse por lifting facial e também por técnicas que rejuvenescem o olhar cresceram muito nos últimos tempos. O que explica essa tendência atual? Eu acho que isso começou um pouco ali na pandemia, né? Quando as pessoas começaram a fazer aquelas interações dentro de casa, né? O famoso videochamada, né? Então isso trouxe um pouquinho as pessoas interagindo entre elas e quiseram ali, naquele momento, perceberam no vídeo, né? E perceberam que de repente alguma coisa não estava ali começaram muito de acordo. Muito pra câmera, exatamente, né? Exatamente, né? Então acho que a partir dali houve realmente um boom maior, né? Há uma certa mistificação em torno da cirurgia facial, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho mais profundo com relação a isso, né? Com certeza. Então a gente tem uma tendência hoje de fazer procedimentos às vezes até menores, dependendo de cada caso, né? E sem aquele estigma antigo, né? Que a cirurgia facial trazia para as pessoas. Ô doutor, o que diferencia o lifting facial moderno, que é isso que você está falando aqui, né? Daquelas técnicas mais antigas, em termos de naturalidade, que eu acho que é o grande ponto hoje, né? E também de recuperação, que eu acho que é importante falar. Sim. Antigamente, basicamente, você fazia um descolamento da face, né? E você puxava a pele, né? Nós sabemos que, como eu sempre digo, né? Se você comprar uma casa e ela tiver um vazamento, não adianta você ir lá e pintar. Você precisa construir, né? Reformar lá dentro primeiro, porque senão isso não vai funcionar. É a mesma coisa com o lifting, né? Você vai lá, puxa apenas a pele, além de você esticar demais o rosto, ficar artificial, depois de pouco tempo isso vai ceder, né? Inclusive pode provocar cicatrizes alargadas, etc. O que aconteceu? Começamos a entrar um pouco mais profundo no lifting, fazer um lifting mais estruturado, né? O que a gente chama em alguns casos, o deep plane, que não é para todo mundo, mas mexer no SMAS,
que é uma coberturazinha que tem na musculatura da face, onde nós fazemos uma tração primeiro dessa estrutura, ela é que vai dar a sustentação da face. E depois retiramos o excesso de pele sem que haja tensão nessa pele. É isso que mudou. Isso mudou porque assim, o intuito do lift não é rejuvenescer, mas sim de trazer um aspecto mais suave, mais jovem. Ninguém quer pegar uma pessoa de 70 anos e transformá-la numa de 20. Primeiro que não é possível, né? Segundo que é o seguinte, né? Você tem que respeitar aquela identidade da pessoa. Ninguém quer transformar ninguém, mas sim te devolver um ar mais suave, descansado, né? Sem que fique a gente perguntando toda hora, pô, você tá cansado? Pô, você dormiu mal, né? É bem comum isso daí. Doutor Geraldo, no Premier Day Hospital, quais são os principais protocolos que garantem mais segurança nesses procedimentos faciais? Realmente é importante seguir esses protocolos, né? Principalmente com relação à checagem pré-operatória do que vai ser feito, né? O chamado time-out, né? Ou seja, ver a segurança da paciente, checar os exames pré, que são obrigatórios, né, para todos os casos, né? Obviamente que isso já foi conversado com a paciente antes da consulta, mas sim, o hospital recheca isso, né, para ver se a paciente está com os exames em dia, né? Olha. E antes da cirurgia, aquele protocolo de que tipo de cirurgia vai ser, qual o tempo cirúrgico estimado, né? Hoje uma média, né, normalmente, né? Se vai haver necessidade de transfusão de sangue ou não, se houve reserva de algum tipo de UTI ou não, né? Então, esses parâmetros são muitíssimo importantes para que a gente tenha a chamada cirurgia segura. Entendi. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o Fox Eyes, que eu acho que é uma cirurgia. Queria que você explicasse o que é primeiro e depois dizer para que ele é indicado, como que ele pode rejuvenescer sem perder a naturalidade, tá? Mas fale primeiro o que é, qual é essa técnica para o pessoal entender. Claro. Fox Eyes vem do inglês, né? Fox é raposa, eyes, olhos. Aquela raposinha, né? Põe o olho mais puxadinho. Geralmente, as meninas mais novas que fazem isso, né? A idade varia um pouquinho, mas a partir dos seus 28, 30 já estão querendo fazer. Sério? Elas querem aquele olhar um pouquinho mais puxado. Geralmente a cauda da sobrancelha é um pouco mais elevada, que dá uma rejuvenescida, entre aspas, assim, nelas. Abre mais o olhar. Abre mais o olhar, deixa o olhar, digamos assim, até, vou dizer sensual, mas dá um olhar assim mais auspicioso para a pessoa, né? Entendi. Então é uma cirurgia que ela é feita geralmente com um corte nessa região aqui, dentro do couro cabeludo, né? O que dificilmente deixa alguma marca aparente, né? Aí a técnica ela varia um pouquinho, mas a gente faz um descolamento dessa região para liberar o ligamento da cauda da sobrancelha e aí nós fazemos uma tração tanto da parte da fáscia, que recobre o músculo temporal, né? E retira-se um pouco de pele para que dê esse aspecto, desse olhar mais bacaninha aí, né? Que a gente está falando. Então, assim, é uma recuperação muitíssimo rápida. É feito sob anestesia local e sedação, não é necessário anestesia geral, né? E assim, a recuperação geralmente é muito boa. A gente faz às vezes uma esparadrapagem ali na região, porque é uma região que tende a inchar um pouco mais. Mas eu diria que, é claro, depende de caso a caso e tal. Mas assim, normalmente uma semaninha depois a paciente já está super bem. Ainda está um pouquinho inchado, né? Mas o resultado é quase que imediato, né? E tirando essa parte do edema, a gente já vê essa solução. Então é bacana para a gente chama de trabalhar o terço superior da face. É uma questão, é uma cirurgia bem estética mesmo, né? Só para bem estética, né? Exatamente. Doutor, você falou aqui, mas eu fiquei lembrando aqui que essa pelezinha do olho aqui, ela também, ela cai, né? Quando você faz esse Fox Eye, ela levanta ou você, dependendo do caso, tem que fazer uma blefaroplastia também? Sim, dependendo do caso, a gente precisa fazer blefaroplastia. Porém, quando nós temos a ideia da blefaroplastia associada ao Fox Eyes, a gente faz o Fox Eyes, né? E depois a gente faz a marcação da pálpebra, porque na mesma cirurgia. Na mesma cirurgia, porque como você falou, realmente aquela pele do canto da pálpebra que está em excesso demais, ela acaba diminuindo com o Fox Eyes.
Né? Então, uma primeira marcação da pele, do que vai sair da pálpebra, às vezes a gente precisa mudar ela um pouquinho no final, porque vai sair menos pele do que a gente imaginou quando o Fox Eyes é associado. Olha que interessante. Isso foi só uma dúvida aqui, mas eu já estou começando a entender já os aí. conceitos aqui. Como que a estrutura, por exemplo, e a equipe do hospital contribuem para um processo mais seguro e confortável no pré e no pós-operatório, na sua opinião? No pré-operatório é que eu falei, né? O anestesista é uma parte fundamental, vai conversar com a paciente, explicar o processo todo, como é que funciona, né? Eu sempre deixo a critério do anestesista o tipo de anestesia que será feito, né? Claro, isso depende da cirurgia, do tempo cirúrgico do cirurgião, né? Cada cirurgião tem o seu tempo cirúrgico. É verdade. Eu, particularmente, opero um tempo cirúrgico meio rápido, assim. Então, assim, normalmente um Fox Eyes com uma bléfaro, a gente consegue fazer com uma sedação tranquilamente, né? O procedimento leva em torno de 1h30, não passa muito disso, né? Então, é importante que o anestesista explique, né? Porque a recuperação anestésica depois da cirurgia, o paciente tem que entender que ela vai ficar um tempinho ainda meio groguinha e tal, mas é super tranquilo. Normalmente é um procedimento, dependendo do horário da cirurgia começar, você faz de manhãzinha, quando for no meio da tarde você vai para casa. Tranquilo. Fica nem um dia, né? Nem um dia internado, não é um procedimento dolorido, né, no pós-operatório. Uma medicação comum, como Novalgina, eventual. Eu não gosto muito de anti-inflamatório, porque ele aumenta um pouquinho o sangramento. Então, normalmente eu deixo Novalgina mesmo e algum remédio como um Tilex, que é um pouco mais forte, como, digamos, uma medicação de resgate. Se houver necessidade, a paciente toma, mas geralmente a Novalgina é suficiente. Nossa, que ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tecnologias, né? Que eu acho que é delas que dependem as boas cirurgias hoje em dia, né, doutor? Tecnologias e avanços recentes que tornam o lifting facial mais preciso e também com resultados duradouros. Tem essas tecnologias, doutor, hoje? Hoje você tem, assim, em termos de cirurgia, né? O que muito conta é o material que nós usamos, né? Dependendo do tipo de descolamento que você vai fazer. Eu normalmente uso muito o bisturi elétrico numa potência baixa para fazer algum descolamento, inclusive da região do SMAS, né? Eventualmente assim na região posterior aqui da região cervical também. Isso faz com que a cirurgia praticamente seja exângue, quase não tem sangramento nessa cirurgia, né? Nós fazemos uma infiltração prévia com anestésico e o vasoconstritor, que é a adrenalina, então faz com que a cirurgia corra de uma maneira bastante tranquila. Durante o ato operatório, existem vários materiais que você pode usar. Eu até trouxe um material dos Estados Unidos, que é para fazer um descolamento um pouquinho mais preciso da região do subismas, né? Então é bacana, né? E como pós-operatório, né? No intraoperatório você ainda pode usar algumas colas de fibrina. O que é isso? Após você fazer o descolamento da face, né? Isso tem uma grande área, digamos assim, cruenta, né? Então, eu geralmente não uso dreno na face, não uso nenhum tipo de dreno. Então, essa cola, o que ela é? Além dela ter um potencial de coagulação, ela tem um potencial de aderir a pele ao tecido. Que legal. Né? Então, chama-se cola de fibrina, não vou falar o nome do fabricante aqui, mas enfim, existem uns 2 ou 3 aqui que podem fornecer o material, né? Não é uma coisa que vá acrescentar muito mais caro para o paciente, mas é uma coisa que ajuda o paciente a recuperar com muito mais rapidez. Que maravilha. Bom. Ô, doutor, você falou aqui, eu ia perguntar sobre idade, né? Mas você tinha falado aqui que tem meninas muito jovens que fazem, né? Mas você recomenda a partir de que idade fazer um lifting ou fazer um Fox Eyes? Como que tá isso hoje? É difícil a gente falar isso, né? Porque, claro, você tem hoje uma gama enorme, né? Porque como realmente a cirurgia ficou mais acessível em vários sentidos, né? Você tem, como eu te falei, né? Mas digamos assim, né? Inicialmente, para Fox Eyes, né? 28, 30, por aí. Para lifting facial, digamos assim, um pouco mais elaborado, mais profundo,
E, geralmente as pacientes começam a fazer a partir dos seus 50, 50, tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres. É óbvio que isso aí tem uma coisa de genética, né? Tudo vai tipo ajudar, de pele, se você tomou muito sol, né? Se você é fumante ou não, né? Não indico muito fazer cirurgia de lifting para quem é fumante pesado. E, enfim, é isso. A gente tem pacientes de 80 anos fazendo. Que legal. Porque hoje democrático, hoje a mulher de 80 anos, ela tá viajando aí, né? Pegando o seu cruzeirão aí, curtindo com a família, é bacana, né? É isso aí. Bom, como é que funciona o pós-operatório? Eu não vou perguntar das duas, mas do lifting facial, vou focar nele aqui, né? Como que funciona o pós-operatório, doutor? E quais os cuidados ajudam o paciente a ter uma recuperação mais tranquila, mais rápida? Até porque você falou que é uma coisa rápida mesmo, né? Mas que cuidados que pode ter para ajudar a acelerar esse resultado? O lifting, aquele lifting deep plane que o HIIT fala e tal, ele dura a cirurgia em torno de, assim, tô falando na minha mão ou na mão de alguns outros colegas, tá? Pode variar esse tempo, obviamente, né? Entre 4 horas a 5, por aí, né? O pós-operatório, ele é muito tranquilo do ponto de vista de dor, né? As pessoas, mas isso vai doer porque você soltou o rosto, você soltou isso, você soltou aquilo. Não, realmente a cirurgia de face é uma cirurgia que bem tranquila com relação à dor de pós-operatório, muito tranquila. Pelo contrário, né? Quando você faz um descolamento, você até fica sem sensibilidade nessa região por um tempo, né? Então, às vezes, a pessoa nem sente muito ali o que está acontecendo, tá? Então, assim, cuidados, tá? Uma compressa gelada, né? Passar algum... Hematomas podem acontecer? Pode acontecer, podem acontecer, claro, lógico. Mas, assim, não é comum, mas são mais comuns as equimoses, que são as marcas roxas. O hematoma é um acúmulo de sangue. Entendi. Se for uma quantidade pequena, a gente observa. Agora, tem alguns casos, né, que realmente isso pode acontecer. Não é comum, mas de ter que reabordar porque houve um sangramento ali. A gente precisa reabordar o paciente. Mas, normalmente, isso é muito difícil de acontecer, tá? E o pós-operatório realmente é o que te falei, né? Compressinha gelada, depois de mais ou menos uns 5 dias eu indico fazer uma drenagem manual, linfática. Entendi. Não gosto que manipule logo no início, né? E é isso, tranquilo. E quanto tempo a pessoa, por exemplo, quando ela faz um lifting, ela tá pronta para voltar para as câmeras e para fazer as lives lá? Em média, tá? Eu vou dizer uma média, tá? Existem casos que com 4, 5, 6 dias a paciente com uma maquiagenzinha leve sai para jantar, né? Mas assim, digamos que uma média seria 10 dias. 10 dias. 10 dias é um tempo bom, né? Para você, não dá para você voltar a jogar tênis, né? Isso, não. Com 10 dias. Mas para algumas atividades sociais, né? Para sair para jantar, dar um pulinho no shopping, disfarçadamente ali, dá para fazer. Perfeito, ótimo, já tá bom demais, né, doutor? Temos duas perguntas. Primeiro eu quero perguntar outra coisa, doutor. Quantos anos já, doutor, que você opera já? Preciso falar mesmo isso? Não, você pode... Brincadeira. Você pode pular. Brincadeira. Eu acabei a cirurgia plástica em 1996. Olha. Então, desde lá, tô nessa luta aí. Ei, maravilha. Doutor, você já deve ter visto muitos casos, né, de transformações importantes, assim, que eu acho que as pessoas que vão no seu consultório vão, não só para mudar a aparência, né, mas também a autoestima e tal. Como é que você vê essa cirurgia? Como é que você vê o resultado nos pacientes? Fala um pouquinho dessa experiência. Claro. A primeira coisa, né, eu acho que é muito importante, a pessoa quando ela procura a fazer uma cirurgia plástica, ela tem que estar bem. Bem como? Bem consigo mesma ou consigo mesmo, né? Tem que estar com a cabeça boa para fazer, porque isso ajuda muito na cirurgia, né? A cirurgia, ela não vai fazer milagre na sua vida do ponto de vista pessoal, né? Mas se você estiver num momento bacana, se você quiser, aquela coisa está te incomodando, isso pode sim te trazer um bem muito grande. Eu digo que não é uma estética apenas anatômica, né? É uma estética de ânima, né? De alma. Você estando bem e aquilo tá te incomodando... Exatamente. Aí você vai somar. Exatamente. Né? Quando você soma, é muito melhor. Você vai realmente curtir a sua cirurgia. Que legal. Né? A cirurgia é para ser curtida. Né? Mas não é para você se transformar ou ficar parecido com fulano ou ciclano
ou ficar parecido com o filtro do Instagram, né? Isso não existe, né? É verdade. Então, assim, o legal é isso, é você estar bem para fazer a cirurgia, entender o processo, não é uma brincadeira, não é ir lá no cabeleireiro pintar o cabelo, é uma coisa séria, Claro. Porém, hoje você consegue fazer com segurança e retornar suas atividades o quanto antes, respeitando aquilo que for orientado pelo seu cirurgião. Perfeito. Doutor, a gente costuma selecionar algumas perguntas que os nossos seguidores aqui colocam nas nossas redes sociais. Uhum. E eu tinha algumas aqui que eu separei para você. Ó. A pessoa diz assim, eu quero fazer um lift, mas eu tenho medo de ficar repuxado. Que não chega a ser nenhuma pergunta, mas um desabafo quase. Como é que tá isso hoje em dia, essa coisa do repuxado? Então, o repuxado é aquilo que eu comentei com você no começo, início, né? Da que a gente falou. É o lance de você apenas puxar a pele. Né? Que Puxou, não existe, não existe não, mas eu acredito que boa parte dos cirurgiões já estão antenados com as novidades, né? Existem alguns cirurgiões que estão antenados, mas existem alguns cirurgiões que querem acelerar um pouquinho o processo, fazer com que a cirurgia seja um pouco mais rápida, vai lá, dá uma puxadinha na pele aqui ali. Assim, existem casos e casos, obviamente, né? Mas normalmente quando você deixa a cirurgia apenas na tração da pele, vai ficar meio estranho. Entendi. Né? Vai ficar esticado demais, vai às vezes provocar algum tipo de estigma, né? Um estigma muito comum nas cirurgias de face. Então aqui, doutor, a gente tem que ter um cuidado para escolher um profissional que já esteja adequado com essas técnicas novas, então, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que assim, eu posso te afirmar com toda certeza, né? Eu há 20 anos atrás, eu não tinha paciente me procurando para fazer face. Sim. Porque, esse doutor é muito novo, né? É verdade. A face realmente ela é um crescimento do cirurgião, né? O cirurgião ele vai, né, entendendo todo o processo. Hoje você tem, como eu te falei, né, inúmeras coisas que você pode fazer, né? Mas nós lidamos ali numa área bastante nobre, né? Entendi. Ou seja, nós mexemos numa região que vai mexer com a sua mímica facial, né? Nervos motores, né? Que fazem o seu sorriso, o seu biquinho do lábio, né? O seu piscar de olhos, né? Então, realmente, você tem que estar na mão de quem tem experiência e que saiba fazer aquilo com maior propriedade possível. Mesmo assim, você ainda pode ter algum tipo de intercorrência, não de lesão de nervo, né? Muito difícil. Mas uma paresia, isso pode acontecer, né? Então a gente tem que ser sincero e explicar para o paciente o tipo de cirurgia que ela vai se submeter e as eventuais intercorrências que ela pode ter e, entendo a intercorrência, você tem que ter o suporte do cirurgião para resolvê-las. Ou seja, muito cuidado aí, né, na hora de fazer as escolhas. Isso é importante, né? E outra coisa, uma pergunta que a pessoa fez foi: quais os riscos que a gente corre com anestesia? E foi legal até que você já falou um pouco de anestesia aqui também, né? Que é muita coisa de sedação. Claro. A anestesia, ela sempre teve esse estigma, né? As pessoas têm medo. Meu Deus, anestesia. Tem tanta coisa complexa, eles perguntam da anestesia, que hoje em dia já é bem dominado esse mercado. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que é muito mais perigoso hoje você andar nas ruas das grandes cidades do que uma anestesia, com certeza, né? Com certeza. Verdade, com certeza. A anestesia hoje, ela tem um controle muito maior. As medicações utilizadas, elas requerem uma recuperação muito mais rápida. A paciente não fica aquele chumbadona pra caramba, né? O anestesista, ele tem um controle, né, por peso, miligramagem, etc. Então, assim, é óbvio, né? Como eu sempre falo, né? Você estando na mão de bons profissionais, com uma boa estrutura de hospital, né, numa boa equipe cirúrgica, o seu risco realmente é muitíssimo baixo. É zero? Não existe risco zero. Né? Até para extrair um dente, existe risco. Né? Para atravessar a rua, tem risco. Então, é isso aí. A vida é assim. Né? A vida é assim. Doutor, que mensagem então você deixaria para quem deseja que hoje rejuvenescer o rosto com segurança, mas que ainda tem receio, né, dos procedimentos faciais? Aí? Que recomendação que você deixa? A minha recomendação é: procure um cirurgião que esteja habilitado para fazer isso, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem lá o seu site, você pode dar uma olhada lá.
não se fie tanto em Instagram, em cirurgiões que fazem cursinhos de final de semana, né? Isso não existe, né? Mas é moda, né? Não é que seja moda, veja bem, aumentou sim, né? Porque, como eu falei para você, sim, é mais acessível, porém, não é todo mundo que faz. Existem alguns gaiatos no navio, né? Se metendo em searas que não devem, né? E as consequências realmente podem ser bastante sérias. Perfeito, então fica a dica aí. Doutor, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Queria que você deixasse o seu contato das redes sociais, para de repente, se as pessoas quiserem continuar essa conversa com você. Claro. Eu vou deixar meu contato, chama GS Cirurgia Plástica. Tá. Esse é o meu contato profissional, né, do Instagram. E lá, tendo dúvida, eu respondo. Às vezes eu não respondo imediatamente, porque eu estou fazendo alguma outra coisa. Também está ligada lá. Está ligada lá também. Perfeito. Né? A gente pode bater um papo lá, a gente pode marcar alguma consulta ou, sei lá, tirar suas dúvidas ali, né, para esclarecer o máximo possível para que você que tenha a vontade de fazer, faça com segurança e obtenha o resultado que você deseja. Perfeito. Então aí encerramos então a participação aqui do Dr. Geraldo Santos, que é cirurgião plástico, veio falar hoje sobre lifting facial, Fox Eyes. Se você conhece alguém que está querendo fazer esses procedimentos, né? Às vezes uma avó, uma mãe, uma tia, você mesmo, um amigo, você mesma, né? Mas se você conhece pessoas que querem saber mais sobre o assunto, compartilha. Você mesma vai colocar aqui se você gostou desse papo aqui, se a gente esclareceu bem, dá um joinha aqui pra gente, hypa, porque agora aqui no YouTube, quando você hypa um conteúdo, a gente consegue entregar para mais pessoas e como a gente é assim, vamos dizer, inovador aqui no YouTube, na questão de cirurgia plástica, trazendo sobre esse assunto, é importante a gente divulgar cada vez mais, porque é um assunto que é de interesse de todos, né? Todo mundo uma hora vai querer fazer alguma coisa, um procedimento, e aqui a gente tem todas as informações com vários especialistas, os melhores do Brasil que operam aqui em São Paulo, a gente sempre tem por aqui, então compartilha, né? E deixa também a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta para fazer sobre o assunto, que a gente ainda não respondeu, e vai ser uma delícia a gente poder encontrar a sua pergunta aqui pra gente, nos próximos convidados aqui, a gente sempre tá sugerindo e sempre tá tirando essas dúvidas, tá bom? Um super beijo, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado, doutor. Imagina, foi um prazer.